Olá, tudo bem contigo? Neste vídeo, nós vamos tratar sobre o conceito de direito penal e também vamos falar um pouco sobre a sua finalidade. Bom, conceituar não é algo fácil. Eu trouxe aqui dois conceitos para conversarmos sobre o assunto. Primeiro, diz que o direito penal é o ramo do direito público que, ao escolher os bens jurídicos importantes para a manutenção do convívio social em paz, os tutela com a previsão de ações que violem estes bens jurídicos e a correspondente sanção, servindo em última análise como uma garantia ao cidadão que vê o poder punitivo estatal regulado pelas normas jurídicas. Então esse ramo do direito público ele tem por finalidade a proteção de bens e os bens mais caros da sociedade, como a vida, liberdade. Proteção essa que ela ocorre através da criação de tipos penais, ou seja, a escolha de condutas consideradas delituosas. E não apenas isto, a previsão também da respectiva sanção. A sanção penal, que por sua vez é o instrumento de coerção, que deve recair sobre o indivíduo após ele praticar o ilícito previsto na norma penal. Mas não apenas isto, a sanção penal ela também tem a finalidade, e veremos daqui a pouco de forma mais detalhada, a ideia de prevenção, de ameaça àquele que pense em praticar determinado delito. Mas grave bem isso. Estamos falando de bens jurídicos protegidos. Esses bens devem ser os mais importantes. Por quê? Porque a sanção penal do nosso ordenamento é a mais grave, é que recai sobre o bem jurídico liberdade. Então, como não temos a previsão de pena de morte em nosso ordenamento, salvo em crimes relacionados à situação de guerra, o bem jurídico, liberdade, é o bem mais elevado que sofre uma sanção. Daí a importância do direito penal não cuidar de coisas, ou melhor dizendo, bens jurídicos que podem ser cuidados por outros ramos do direito, como o civil, o administrativo, o tributário. Outro conceito que eu trago aqui é do Juarez Cirino dos Santos, que diz que o direito penal é o setor do ordenamento jurídico que define crimes, comina penas e prevê medidas de segurança aplicáveis aos autores das condutas incriminadas. Então, para que haja uma segurança jurídica, o direito penal cria o que é considerado crime. Ele determina para que todo cidadão saiba qual conduta é considerada ou não um ilícito penal, um crime, um delito. E também não basta essa previsão, é necessário também a segurança jurídica quanto à pena que deve ser aplicada em caso de violação dessa norma penal. Isso é uma garantia para a sociedade, para que traga segurança e pacificação social. Ok? Bom, dentro continuando esse raciocínio, vamos falar agora um pouquinho sobre a finalidade do direito penal. Alguns veem o direito penal como o protetor de bens jurídicos. Então, o direito penal ele serve como proteção aos bens jurídicos. Daí, novamente, a importância dele ser enxuto, ele ser focado, direcionado para os bens jurídicos mais valiosos. Muito embora o bem jurídico, esse termo, ele passa por uma avaliação política, no sentido de que o bem jurídico ele muda de valoração conforme a história, a sociedade, conforme o contexto cultural de determinado povo. Um exemplo, nós já tivemos condutas consideradas pelo direito como crime. Exemplo, o adultério, a sedução. Condutas que hoje não são consideradas crime, uma vez que se entende que a sanção penal ela é muito grave para esse tipo de ilícito. A situação ela pode continuar sendo considerada ilícita e sofrer sanções, por exemplo, no ramo do direito de família, em outros ramos do direito que não tão grave quanto o direito penal. Então, o valor bem jurídico, é importante nós termos isso em mente, ele varia conforme o passar do tempo, conforme a sociedade, conforme a evolução ou regresso da sociedade. Algo que está sendo discutido nesse momento por exemplo, a liberação do uso do entorpecente, da maconha, uso próprio,
Por exemplo, este é um valor que tem sido objeto de muito debate, algo que hoje é criminalizado, já foi criminalizado de forma mais incisiva do que hoje é previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, e aparentemente caminhamos para uma liberação. Então você percebe neste exemplo como que o valor, o bem jurídico, ele muda conforme o passar do tempo. E o direito penal, volto a dizer, ele sofre essa influência por se preocupar com os bens jurídicos mais valiosos. Nós temos também quem entende que, na verdade, a finalidade do direito penal não é a proteção de bens jurídicos. Podemos citar, por exemplo, Günther Jacobs, que ele traz o seguinte raciocínio. Ora, não há que se falar que o direito penal serve para proteger o bem jurídico, uma vez que ele é aplicado justamente quando o bem jurídico já foi violado. Exemplo, a vida. O direito penal ele é aplicado quando há um homicídio, ou seja, o bem jurídico vida já foi atingido. Dentro desse raciocínio, ele nos traz a ideia de que o direito penal tem por finalidade não a proteção de bens jurídicos, mas a proteção do próprio sistema, a proteção do próprio direito penal, de suas próprias normas. Ele diz que o que está em jogo não é a proteção de bens jurídicos, mas sim a garantia da vigência da norma. Ou seja, o direito penal deve ser aplicado para demonstrar que existe uma norma penal e ela é sim aplicada, ela é válida e deve ser respeitada. Ou seja, o direito penal ele não protege o bem jurídico, ele protege a própria norma penal. Essa é a ideia trazida por Günther Jacobs, ok? É importante ainda salientar aqui a ideia de André Stefan, que diz o seguinte, que a missão crucial do jurista do direito penal, ou seja, daquele que se dispõe a se debruçar sobre essa ciência, sobre o direito penal, sobre esse ramo da ciência jurídica, ele diz que a missão crucial do jurista do direito penal, muito mais do que simplesmente definir o que é bem jurídico, deve ser encontrar quais são os limites para a sua proteção por meio das normas penais. Então é importante nós delimitarmos, através de normas, através de princípios, qual a proteção a ser dada aos bens jurídicos. Então não basta definir o que deve ser protegido, mas como deve ser protegido. Porque também a pena cruel, a pena desproporcional, ela não é aceita em nosso ordenamento. Trazendo um exemplo da história, em muitos contextos, alguém que praticasse um furto, por exemplo, poderia ter a mão amputada. Perceba que é um bem jurídico protegido, o que é válido, que é o patrimônio, porém aqui há um excesso, há uma desproporção entre o bem jurídico lesionado e a sanção aplicada. Então, de acordo com o André Stefan, o jurista penal, aquele que se debruça sobre esse ramo do direito, precisa não apenas se preocupar na proteção, mas também nessa proporcionalidade, para que não haja então algo opressor, que na verdade acaba não por proteger, mas por trazer medo, opressão, o que a história nos mostra faz surgir a revolta, o levante, e que não é nem de longe o objetivo do direito. Como eu já disse aqui, o direito ele tem por finalidade a pacificação e a segurança jurídica. A certeza de que há uma sanção e que ela será aplicada, no caso do direito penal, traz essa pacificação, traz essa segurança. Tanto é que uma das mazelas que nós vemos e infelizmente tem alvo de debates ainda em nosso ordenamento é a impunidade. De que adianta uma lei, uma pena severa, se não há certeza de que ela será aplicada. Ok? E com isso nós finalizamos esse vídeo sobre o conceito de direito penal, que é esse ramo do direito público que se preocupa em proteger bens jurídicos através de tipos penais, prevendo sanção penal, a qual pode ser uma pena ou também uma medida de segurança, matérias que também serão vistas em vídeos oportunos. Se você foi preenchido, se o teu conhecimento de alguma forma foi agregado com esse vídeo, então curta, compartilhe, comente, ok? Dúvidas, estamos dispostos e abertos aí ao diálogo, como não poderia deixar de ser, ok? E até o próximo vídeo.